que são estudos normativos em psicologia cognitiva? O meu nome é Marcos e o objetivo desse vídeo é tentar responder a essa pergunta tomando como referência um artigo que está aparecendo na tela e cujo link vai estar disponível na descrição do vídeo caso você queira acessá-lo na íntegra. Então, para fins de motivação, pesquisadores interessados em memória querem entender quais variáveis que afetam se nós nos lembramos mais ou menos das informações. Mas para isso é necessário utilizar um material a ser aprendido, que pode ser uma cena cotidiana, pode ser um vídeo, pode ser um conjunto de palavras, pode ser uma música, podem ser imagens, né? Dependendo dos interesses dos pesquisadores. Nesse exemplo aqui, um exemplo fictício, vamos considerar que os pesquisadores selecionaram palavras para o seu estudo. Lembrando que o interesse não necessariamente está nas palavras em si. As palavras são apenas o veículo para poder investigar fenômenos de memória. Nesse exemplo aqui, os pesquisadores estão interessados em saber se o tipo de codificação, se superficial ou profunda, aqui na fase de estudo, afeta a retenção numa fase de teste subsequente. Então, como que isso poderia ser feito? Os participantes veriam um conjunto de palavras e teriam que julgar, pelo menos nas palavras na cor vermelha, se a palavra possui ou não a letra S. Então, se a palavra possuir a letra S, o participante tem que responder sim. Se a palavra não possuir a letra S, o participante tem que responder não. Nesse caso, o participante responderia não para alma, sim para mistério, não para honra e sim para sabor. Essas seriam as respostas corretas. Na condição de codificação profunda, os participantes, por exemplo, deveriam julgar se eles gostam ou não daquela palavra. Então, eventualmente, um participante poderia julgar que não gosta de tomate, que gosta de papagaio, que não gosta de vassoura, que gosta de colchão. Então, por que uma codificação supostamente é superficial e a outra é profunda? Porque na codificação superficial, como o julgamento é da existência ou não de uma letra, muito possivelmente o participante não precisa acessar o significado da palavra para poder fazer o seu julgamento. Enquanto que na tarefa de codificação profunda, ao fazer o julgamento, se ele gosta ou não, nesse julgamento de agradabilidade daquela palavra, muito possivelmente ele acessa o significado da informação para fazer esse julgamento. No momento seguinte, os participantes são solicitados a dizer em voz alta, por exemplo, todas as palavras que eles se recordam de terem visto na fase de estudo. Então, esse é um protocolo fictício de um participante que eventualmente se recordou de metade das palavras. Então, ele viu um conjunto de 8 palavras e lembrou de 4 na fase de teste. O mais importante não é saber quantas palavras foram lembradas, mas é reclassificar essas palavras em função delas terem sido estudadas por meio de codificação superficial ou por meio de codificação profunda. Quando eu faço essa recodificação, eu tenho mistério aqui, ele estava na cor vermelha aqui, ou seja, foi codificado por meio de uma estratégia ali superficial. Isso corresponde a 25%, ou seja, uma de 4 palavras. E as 3 outras palavras que foram recordadas, né, vassoura, tomate e papagaio, correspondem a 75% das palavras na cor vermelha, ou seja, 3 de 4. Nesse exemplo aqui, nós teríamos o que é chamado em psicologia da memória de um efeito de níveis de processamento, ou seja, quando a codificação é profunda, existe uma tendência a uma maior retenção da informação a longo prazo, ou seja, elaborar semanticamente a informação tende a ser melhor do que se focar em aspectos estruturais superficiais. Mas o objetivo desse vídeo não é falar do efeito de níveis de processamento. Existe um pequeno problema aqui, que se vocês repararem bem, existe uma característica que está escondida aqui. Se vocês prestarem atenção, as 4 palavras na cor azul, elas correspondem a substantivos concretos. Você consegue imaginar um tomate, um papagaio, uma vassoura e um colchão, muito provavelmente. Agora, é muito mais difícil você conseguir imaginar, ou seja, você formar uma imagem mental na sua cabeça de uma alma, de um mistério, de uma honra ou da honra, do sabor. Ou seja, nesse exemplo fictício aqui, existe um problema que, ao mesmo tempo que algumas palavras foram codificadas de forma profunda e outras de forma superficial, as palavras codificadas de forma superficial, elas tendem a ser mais abstratas, enquanto as palavras codificadas de forma profunda tendem a ser mais concretas. E aí vem a seguinte pergunta: será que a maior recordação aqui de palavras codificadas de forma profunda ocorreu porque elas
foram codificadas de forma profunda, ou será que isso não é simplesmente um artefato delas serem mais concretas do que as palavras na cor vermelha? Esse é um problema, e é um problema importante. Ou seja, pesquisadores, quando vão conduzir estudos de memória, por exemplo, precisam tomar determinados cuidados para garantir que outras características, outros atributos das palavras não covariem com a variável independente que eles querem manipular. Eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre essa questão do método experimental e da importância de garantir que não haja essa covariação, que poderia ser um fator de confusão, que é um objeto de um outro vídeo aqui no canal. Então, é importante ressaltar que pesquisadores em psicologia cognitiva querem estudar processos cognitivos. No slide anterior, eu falei de memória. Mas eu poderia pensar num outro exemplo, para não ficarmos apenas em memória, que seria o processamento lexical. Por exemplo, existem tarefas em que os participantes são solicitados a julgar se uma sequência de letras forma ou não uma palavra no idioma nativo deles. No caso nosso, seria no português. Por exemplo, cachorro é uma palavra? Levedura é uma palavra? Queivo é uma palavra? Nesse exemplo aqui, os participantes deveriam responder que sim, para os dois primeiros casos, pois são palavras da língua portuguesa, enquanto que queivo, apesar de parecer com queijo, não corresponde a uma palavra do idioma português. No entanto, note que essas duas primeiras palavras têm uma diferença. Em particular, é muito mais provável que eu escute, leia, fale ou escreva a palavra cachorro no dia a dia do que levedura, ou seja, uma palavra é muito mais frequente no dia a dia do que a outra, ou seja, essa palavra é mais familiar a falantes nativos do português do que essa outra aqui. Então podem ter diferenças no processamento dessas duas palavras decorrente à frequência delas no idioma. No slide anterior eu falei de uma característica, de um atributo das palavras, que é a concretude, né? O quão concreto ou abstrato uma palavra é. E aqui eu estou trazendo outro exemplo que seria o quão frequente ou quão familiar uma palavra é para os falantes de uma determinada língua. A mensagem mais importante aqui é que atributos dos estímulos que utilizamos em experimentos podem afetar o desempenho em tarefas comportamentais. Por exemplo, nós sabemos que em determinadas tarefas de memória, um tipo de tarefa específico chamado de tarefa de recordação livre, os participantes tendem a recordar mais palavras concretas do que palavras abstratas, foi o exemplo dado no slide anterior. Os participantes também tendem a se recordar mais de palavras de alta frequência do que palavras de baixa frequência, ou seja, numa lista de palavras os participantes seriam mais prováveis de se recordar de cachorro do que de levedura. E os participantes também tendem a se recordar mais de palavras emocionais do que de palavras neutras, né? Então as palavras podem ser classificadas nessa dimensão também. Por exemplo, a palavra cadáver muito possivelmente seria mais recordada do que uma palavra neutra como barbeador, talvez, né? Dando um exemplo aí. Os estudos normativos vêm para preencher essa lacuna, para tentar identificar as características dos atributos dos estímulos em diferentes dimensões que podem ser importantes em um determinado contexto, para que eu saiba caracterizar os meus estímulos, para saber quais estímulos podem afetar o desempenho numa determinada direção, com base no que se já sabe sobre aquele tema de pesquisa. Então, os estudos normativos, uma vez conduzidos, permitem estimar os atributos dos estímulos, por isso eles são importantes. Eu consigo posicionar os estímulos e ranqueá-los ao longo de diferentes atributos. Uma vez que eu tenho um estudo normativo e tenha normatizado os meus estímulos, eu posso controlar variáveis estranhas em experimentos. Voltando ao caso lá da tarefa de nível de processamento, em que eu tinha codificação superficial e codificação profunda, uma vez que eu saiba que determinadas palavras são concretas, que determinadas palavras são abstratas, eu posso tentar equilibrar essas palavras e criar um conjunto que não é nem muito concreto nem muito abstrato, e um outro conjunto que também não é muito concreto nem muito abstrato. Eles estão mais ou menos equilibrados entre si, e aí a partir disso, um conjunto é estudado de maneira superficial e outro conjunto é estudado de maneira profunda. Nesse caso, eu tenho mais segurança, caso tenha um efeito de nível de processamento, de que o efeito realmente decorre do fato das palavras terem sido estudadas de maneira superficial ou profunda, e que isso não se deve a um artefato
de determinadas palavras serem concretas ou abstratas. Estudos normativos também permitem investigar como esses atributos afetam o desempenho. Então, posso tentar identificar como diferentes combinações, por exemplo, palavras concretas e emocionais, ou palavras muito frequentes e neutras, como que elas afetam o desempenho em diferentes tarefas, não somente em tarefas de memória, como eu tenho me focado nesta apresentação. Por fim, estudos normativos também permitem explorar a natureza da representação mental, um tema clássico em psicologia cognitiva. A hipótese de representação mental é uma hipótese fundamental dentro da área, de que nós representamos o mundo internamente de alguma maneira, algum código na nossa cabeça representa o mundo externo, né? Então, nós temos uma relação mediada com o mundo externo por meio dessas representações. Um análogo disso é aquela ideia do conceito de permanência do objeto, né, do Piaget, que é a ideia de que mesmo quando um estímulo deixa de estar presente, eu ainda consigo operar sobre esse objeto, não o objeto concreto, mas sobre a ideia daquele objeto. Então eu posso querer explorar a natureza da representação mental, ou seja, como que a representação semântica do conhecimento ocorre. É uma representação hierárquica, não é uma representação hierárquica? Como que o conhecimento se agrupa na cabeça das pessoas para que elas possam manipular e operar sobre o mundo. Então, para dar um exemplo aqui, peguei a dimensão de concretude. Algumas das palavras que apareceram anteriormente foram alma, mistério, papagaio, tomate. Eu poderia tentar posicioná-las num contínuo, em que algumas palavras vão estar mais para o lado de altamente concretas e outras vão estar mais para o lado de altamente abstratas. É claro, eu posso ter diferentes palavras aqui em diferentes pontos desse contínuo. E os estudos normativos visam justamente isso, saber como ranquear essas palavras nesse contínuo de concretude, no contínuo de familiaridade e assim por diante. No nosso estudo, que é o estudo que baseia essa apresentação, cujo link está na descrição do vídeo, nós avaliamos alguns atributos de palavras do português. Então, no caso aqui foram 4. Familiaridade, então o quanto que uma palavra é familiar aos ouvintes. Por exemplo, os participantes julgaram se honra é uma palavra que eles não veem ou ouvem cotidianamente, ou que eles veem e ouvem quase que diariamente, numa escala de 7 pontos, né, de 1 a 7. A mesma coisa para concretude, aqui avaliando se ela é altamente abstrata ou altamente concreta, mas para 2 dimensões relacionadas mais à emocionalidade. Então, valência, essa palavra é desagradável ou agradável. Por exemplo, a palavra cadáver pode ser considerada desagradável por algumas pessoas. E em termos de alerta, então os participantes julgam quanto que a palavra é relaxante ou estimulante. Por exemplo, algumas palavras elas tendem a ser estimulantes, como por exemplo fogo, né? A palavra fogo, porque remete muito possivelmente a incêndio, né? E a palavra cama, né, o travesseiro, tende a ser relaxante, porque remete a uma representação mental ali de relaxamento. Cada uma dessas palavras, né, nós avaliamos 80 palavras, então cada pessoa julgou cada uma das 80 palavras. Cada uma delas tem uma palavra em uma outra língua, que é o idioma Swahili, que nós temos trabalhado bastante com ele, que seriam as traduções. Por exemplo, honra em Swahili se escreve Adama. Então, essas 80 palavras do Swahili foram julgadas em termos de semelhança com palavras do português. Então, os participantes julgaram o quanto que aquele conjunto de letras, por exemplo, Adama, se assemelha a uma palavra que ela poderia até se passar por uma palavra da língua portuguesa. Então, isso foi julgado também. Uma palavra ela pode ser muito semelhante com palavras do português ou pouco semelhantes com palavras do português. Mais uma vez, 80 palavras foram julgadas aqui. Aqui nós temos parte dos resultados. Então, para cada uma das palavras, nós tiramos a média. Então, por exemplo, um participante pode ter julgado honra como uma palavra muito familiar, outro como pouco familiar. A ideia era calcular a média do julgamento de todos os participantes e a nossa análise era feita ao nível dos itens. Então, cada pontinho aqui no gráfico, em cada um dos gráficos, representa uma palavra, em uma das dimensões. Então aqui eu estou considerando a dimensão de familiaridade, aqui eu estou considerando a dimensão de concretude, aqui de valência, aqui de alerta e aqui de semelhança da palavra com o português. Nós conduzimos 2 estudos. Um primeiro estudo antes da pandemia, presencial, no laboratório, que seria o estudo
os estudos aqui 1A, e depois um segundo estudo online, que seria o estudo 1B, que foi conduzido durante a pandemia. E nós comparamos os resultados dos dois estudos, e o que é mais interessante aqui é que os resultados dos dois estudos foram bem convergentes, ou seja, a convergência é indicada pelo fato de que em todos os gráficos nós temos a tendência a enxergar uma reta crescente aqui, né? O que isso significa? Significa que uma determinada palavra que foi julgada, vamos pegar como exemplo aqui, essas palavras que estão mais aqui no canto superior direito, que foram julgadas como mais familiares no estudo conduzido no laboratório, também foram consideradas mais familiares no estudo conduzido online, ou seja, as pessoas são relativamente consistentes de dizer que uma palavra é mais familiar, seja num estudo coletado no laboratório ou online. E o mesmo aconteceu para concretude, valência, alerta e semelhança da palavra em português, denotando a confiabilidade das nossas normas, né, do nosso estudo normativo. Além disso, nós também avaliamos o quão fáceis ou difíceis são os significados dos diferentes pares de palavras Swahili e português. Então, os participantes de um outro grupo de participantes passou por uma tarefa de memória. Então, os participantes viam um conjunto ali de 40 pares de palavras, né? Nós dividimos esses pares. Os participantes tinham que aprender, por exemplo, a dama significa honra, sahani significa prato. Então, tinha um bloco de estudo com os 40 pares e depois tinha um bloco de teste em que os participantes tinham que digitar o significado de adama, o significado de sahani e assim por diante. Isso acontecia uma vez, essa era a primeira rodada, né, primeira tentativa, depois tinha uma segunda rodada e depois tinha uma terceira rodada. Qual era o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é, para cada um dos pares de palavras, calcular qual que é o percentual de participantes que acertou a dama honra no primeiro teste, no segundo teste e no terceiro teste. E para sahani e para outros pares. E assim por diante, porque aí a gente conseguiria determinar a dificuldade relativa dos pares. Quais pares são mais fáceis de aprender e quais pares são mais difíceis. E com isso, nós identificamos a dificuldade dos pares, definida exatamente dessa forma. Qual é o percentual de participantes que conseguem recordar cada par em cada teste de recordação? Pressuposto aqui, quanto menor a recordação, ou seja, quanto menos participantes recordam de determinado par, maior é a dificuldade daquele par. Então, para dar dois exemplos e tornar isso mais concreto, suponha o par Niania tomate. No teste 1, 41% dos participantes se lembrou que Niania significava tomate, ou seja, quase metade dos participantes. Então, parece que é relativamente fácil. Com apenas um estudo ali de 10 segundos, os participantes já aprendem bem o significado de Niania. No segundo teste, 88%, ou seja, mais gente passou a acertar esse par. E no terceiro, 94%, ou seja, quase todo mundo com 3 rodadas de estudo ali de 10 segundos tende a aprender que Niania significa tomate. Agora, para o par Itkisadi, que parece que é muito mais difícil até de pronunciar e que significa economia, na primeira rodada apenas 5% dos participantes acertaram que Itkisadi era economia, na segunda rodada 26% e na terceira rodada de teste 47%. Note que foram necessários 3 testes para que metade dos participantes aprendessem que Itkisadi é economia, sendo que com um teste praticamente quase metade dos participantes já sabia que Niania era tomate. Então, com isso, nós conseguimos concluir, dada essa definição de dificuldade, que Itkisadi economia é um par mais difícil de ser aprendido que Niania tomate. E nós temos explorado essa relação em outros estudos. Então, nós temos utilizado esse estudo normativo conduzido no laboratório em estudos subsequentes para estudar processos de memória, por exemplo. E o interessante, isso não está reportado no artigo que está na descrição do vídeo, mas é que nós temos observado relativa consistência nos resultados, ou seja, aquilo que nós observamos no estudo de normas tem se repetido em estudos futuros, ou seja, os pares que em um estudo foram mais difíceis de aprender, continuam sendo mais difíceis de aprender em novos estudos, com outros participantes utilizando tarefas diferentes, inclusive. E isso é muito interessante e relevante para a gente que faz pesquisa experimental em memória. Então era isso que eu tinha para hoje. Espero que com isso vocês tenham entendido um pouco a importância
de estudos normativos em psicologia cognitiva e como eles funcionam com esse exemplo, lembrando que eles podem ser conduzidos com outros tipos de estímulos. E aqui eu queria deixar o meu reconhecimento a outros pesquisadores brasileiros que têm feito importantes trabalhos, inclusive na Universidade de Brasília, com estudos de normas que servem para subsidiar pesquisas em psicologia cognitiva, como por exemplo esse estudo que identificou as normas de alerta e valência para 908 palavras do português, normas de concretude, normas de associação livre e normas para um banco de estímulos de imagens, né? Eu foquei muito nessa apresentação para estímulos verbais, mas nós podemos ter isso também para estímulos não verbais. Apesar desses dois artigos aqui à direita, que também vão estar na descrição do vídeo, terem sido publicados em inglês, foram publicados por contexto brasileiro e utilizando participantes brasileiros, feito por pesquisadores aqui do Brasil. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. Essa pesquisa foi realizada pelo Laboratório de Aprendizagem, Memória e Neurocognição, o LAMEN, do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Para saber mais sobre o LAMEN, visite o nosso site lamen.praticadelembrar.com.br. Obrigado e até a próxima!